Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista está de volta. Hoje falando sobre a atual reforma do ensino médio e muitas são as dúvidas sobre essa reforma. Quais mudanças ela promete e como será feita toda essa transição? Então, para entendermos mais sobre este assunto tão importante que é a educação dos nossos jovens, estamos hoje na companhia da coordenadora do Núcleo Pedagógico da Secretaria de Educação, Sandra Cândia, e também o professor e mestre em gestão, Pedro Rachid. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Falamos um pouquinho sobre o ensino, a questão básica ali, já estamos um pouquinho aprofundando mais o assunto. Algo que os dois comentaram, o professor Pedro falou da questão que demorou um pouquinho, vem de anos essa reforma, assim como a Sandra comentou. Aí eu pergunto, e agora de repente, e vocês comentaram também, pressão popular, a população entendendo um pouco mais, a mídia colocando mais, de uma forma mais massiva esse assunto e várias decisões foram tomadas. Minha pergunta, por que demorou tanto tempo e por que, de repente, por conta de uma certa pressão por parte tanto da população quanto a mídia, o processo foi um pouquinho mais acelerado, se tem essa impressão, né? Eu vejo assim que a impressão de ser acelerada é porque hoje também nós temos um trabalho mais globalizado, que são os índices, os resultados de avaliações. Então, o que se percebia somente nas escolas internamente, seus resultados, uma educação que já poderia estar passando uma crise e sem detectar, porque nós pensamos em Brasil como um todo e ele é muito grande. Agora, a partir do momento que você tem resultados para estar analisando, e aí são resultados nacionais e internacionais, que também o PISA é um resultado internacional muito discutido e muito acompanhado, você começa realmente a sentir o quanto está a defasagem, o quanto essa crise aconteceu. Não quer dizer que aconteceu de repente, Desde que a sociedade vem passando por transformações e algumas vezes não tão gratas, ela começa a despontar problemas, ela começa a mostrar seus problemas. E aí todas as instituições da sociedade sentem isso. Assim como a educação sente, as indústrias sentem, o comércio, quer dizer, tudo começa a sofrer mudanças, Mas para a educação os índices é que realmente vão indicando e vão demonstrando quanto está acontecendo uma crise e é necessária mudança. Por isso que dá a impressão que se é agora, mas não é. Ela vem já há um bom tempo sendo acompanhada por resultados e tem se percebido, por isso que eu comentei anteriormente que os estudos têm acontecido há mais tempo, Como fazer essa mudança já tem sido visto por muitos especialistas, não de agora, porque os resultados não são de agora, já vem há um bom tempo. É sua percepção também, professor Pedro? Então, essa questão da demora é uma questão mesmo intrínseca ao processo, por ser questão pública. Então, quando você coloca o Estado, ele já complica mais essas soluções, já fica lento. Porque os políticos, no sentido, eles fazem muitas das suas decisões, não são uma questão de administração, pensando em números, são muitas vezes pensando no voto. Então, isso atrasa o processo. E eles também têm vários acordos feitos, que faz parte do jogo, não é na discussão agora se isso é correto ou não, mas no sentido que isso existe. E aí quando você pensa em vários setores da sociedade, as indústrias, a escola, a saúde, tem esses problemas. E aí, na minha visão, quanto menos Estado, esses resultados apareceriam antes. Antes no sentido assim, algumas décadas antes, se colocar só na mão do Estado como está agora. Porque a educação realmente é um processo de longo prazo, de médio e longo prazo. Porque se você escolhe decisões na mão do indivíduo, ele vai escolher, vai estudar, vai trabalhar, daí ele vai ter uma renda para escolher uma educação para o filho dele. Um exemplo que aparece na literatura seria a questão do voucher. Seria um valor que o indivíduo, a família ia receber e ia poder escolher qual escola ia colocar. Então pode ser uma escola do Estado, uma escola particular. Seria uma das opções que alguns países adotam. Poderia ser mais rápido essas mudanças. Muito bem, eu pergunto para vocês agora o seguinte, com relação a itinerários informativos, o que são e como eles funcionam ou funcionarão? Itinerários informativos são áreas de conhecimento, Essa nova reforma traz 5 áreas principais de conhecimento, que nós conhecemos já, que é a linguagem, que inclui a língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, que inclui química, física, ciências humanas, história, geografia, filosofia, e agora a formação profissional,
né, que não está, que seria a quinta área do conhecimento. Então, esses itinerários, eles ajudam para que o aluno possa, após o momento de base nacional comum, de currículo comum, ele possa usar a sua habilidade, escolher através da sua habilidade aquilo que ele que mais lhe chama atenção, que mais quer seguir para o resto da vida, ou pelo menos para um começo de produção, né, de trabalho produtivo. Então, esse itinerário auxilia o jovem a escolher, a se aprofundar naquela disciplina, naquela área que ele gostaria mais, que ele tem mais afinidade. Então, até nós temos o exemplo de ciências, o aluno gosta muito de ciências, então ele vai ter o quê? A área de ciências da natureza para estar se aprofundando se ele quiser trabalhar com biologia, se ele quiser trabalhar em laboratório, ser um farmacêutico, então ele aprofunda. São itinerários, por isso se chama itinerário, porque ele vai acompanhar um ciclo e vai aprofundá-lo, para que ele tenha já essa formação específica no final. Ok, algumas disciplinas foram retiradas. Como que se chegou a essa conclusão de retirar algumas disciplinas, se de fato isso ocorreu, e como é que vocês veem essa questão dessa medida tomada? O que eu penso, no final, quando você vê todo esse processo da escolha de disciplinas, vai ter muita discussão ideológica, questão pedagógica, mas no final me dá a impressão que é arbitrário, no sentido que essas disciplinas são fundamentais, português, matemática e inglês, essas são menos. Então depende de quem está no poder ou está com aquele poder de decisão naquele momento, ou com mais influência no Congresso, enfim, que vai escolher. Todas as disciplinas são importantes, todas têm o seu papel, complementam a formação do estudante, mas se esse aluno realmente aprender todos esses conhecimentos, ele vai ter mais responsabilidade, porque ele vai entender como o mundo funciona. E muitas vezes ele não quer ter essa autonomia. Então muitas vezes ele começa a estudar, o professor começa a comentar com ele, olha, agora você sabe esse assunto, você pode ouvir um jornal, você vai ver esse político que está aparecendo muito na mídia agora, você consegue entender o que ele está falando. Você quer essa responsabilidade? Ah, não sei. Nesse sentido. E esse novo eixo da questão da formação profissional, eu acho interessante, complementa. Na época que eu trabalhei como professor no Estado, realmente esses documentos das disciplinas, os eixos temáticos, eram interessantes, me ajudavam na questão da construção das aulas, dos planos de ensino. Mas a minha preocupação é que se o Estado vai ter recursos, principalmente agora, para oferecer essa formação, no sentido de contratação de profissionais, de ter equipamento, comprar os equipamentos. Algumas escolas, se realmente for decidido isso, vai ser ensino integral, você vai ter o espaço físico. Então são algumas dúvidas que surgem também, que a princípio não vai ter resposta. Eu gostaria de complementar sobre essa escolhas e disciplinas, né? Inicialmente, quando sai os primeiros estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular, que isso vem bem fechado a este momento, se definiu algumas disciplinas a serem não retiradas, mas colocadas juntamente com outras para trabalhar como parcerias dentro, né? Como disciplinas complementares. No entanto, durante o processo de estudos, ou mesmo, e aí volta a mídia e a sociedade ser muito importante, se deixou muito claro que não se pode retirar disciplinas ainda sem saber o movimento popular do que é necessário, né? Apesar de nós acharmos que o popular algumas vezes não tem essa interferência, mas tem sim, o que é necessário hoje para a Base Nacional Comum. Por isso ainda está em estudo, por isso ela ainda não foi realmente centralizada em quantas disciplinas são necessárias para que se tenha a Base Nacional Comum. Então, por enquanto, ainda estão valendo todas, até que realmente se acabe com esse estudo, se finalize esse estudo da Base Nacional Comum, para realmente saber o que é necessário e o que não é necessário para as escolas, né? Porque vão servir para todas as escolas do Brasil, né? Então, foi até bom, porque houve uma discussão que inicialmente seria realmente essa retirada, entre aspas, de algumas disciplinas, mas retroagiu rapidamente, porque viu que realmente não se pode definir uma coisa tão importante sem uma grande discussão, sem um grande debate sobre esse assunto, né? Qual a influência disso na frente? Porque usa muito o itinerário formativo nisso. Eu não tenho filosofia como obrigatório, mas eu já tenho ele dentro de história e vou ter no itinerário formativo se o aluno escolher a área de humanas. Então, toda essa definição é muito importante, né? Então, hoje, claramente, ainda não se definiu quais são ou se vão ser retiradas, né? Hoje se vê muito claramente que ainda se precisa estudar mais para realmente saber o que é necessário para o aluno, qual a primeira base, qual é a base que ele precisa, para depois seguir nesse caminho. Na visão de vocês, pode falar. Gostaria de complementar mais um item. Um outro item que é muito importante,
que o conteúdo normalmente é voltado para o vestibular. Claro, no particular isso é muito mais evidente. Mas então, quando você vai escolher as disciplinas, principalmente os assuntos dentro de cada uma, também eu nunca vi, ou já aconteceu, mas acho que na prática eu não vi acontecendo, a questão da quantidade. Vou dar um exemplo, na minha experiência. Quando eu estava no ensino médio, o meu professor de matemática, ele chegou e fez uma aula. Gente, hoje eu vou ensinar binômio de Newton, porque uma vez caiu na FUVEST, então eu coloquei no meu cronograma esta aula. Então, eu só fiz naquela aula, não caiu na prova, eu só fiz um vestibular, nunca mais vi esse conteúdo. Então, aparece algumas vezes em pesquisas nesse sentido de o que eu vou colocar. Por exemplo, tem assuntos em matemática que no livro didático são abordados em 3 páginas, e são assuntos densos, e em outros países ocupam 10, 15 páginas. Então, às vezes, a quantidade. Outros países, por exemplo, diminui algumas partes em história e focam outras. Claro que isso corre um risco, como aconteceu há um tempo atrás, de aumentar, por exemplo, a história indígena, das mulheres, dos negros. Não que não tenha, claro que tem no conteúdo, mas ampliar e, por exemplo, tirar história antiga, que é Egito, Mesopotâmia, gregos, romanos, porque era muito extenso. São opções, tem vantagens e desvantagens, né? Muito bem. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, como será, qual é a proposta do ensino médio a ser oferecido e como está sendo oferecido hoje? Qual é essa diferença e vocês acham que está dentro realmente daquilo que a necessidade pede? Hoje, se nós olharmos o ensino médio como ele está hoje, nós temos as disciplinas durante os 3 anos, né, as mesmas disciplinas. Você não tem uma escolha do aluno, você não tem em momento algum uma opção dele de poder se dedicar a uma das disciplinas ou a uma das áreas do conhecimento. Essa é a mudança que vai trazer esse ensino médio, né? Ele vai trazer esse momento em que ele vai poder escolher, ele vai poder aprofundar alguma das áreas do conhecimento e trabalhar somente em cima dela, estudar somente essa área. Tanto profissional, que é o técnico, né, que vai aparecer também como o itinerário, como as outras 4 áreas do conhecimento que eu tinha citado anteriormente, que é a língua portuguesa, que é a linguagem, né, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então, esse é a grande mudança, né? É o aluno realmente já se sentir pertencente à escolha dele, né? Então, no momento do ensino médio, ele vai lá e realmente vai escolher o que melhor lhe satisfaz, qual a maior habilidade que ele tem e o que ele realmente quer seguir dali para frente. Se ele quer fazer um vestibular na área de humanas, ele vai se aprofundar na área de humanas. Se ele já quer o técnico profissional para já começar seu trabalho, ele também já vai poder estar fazendo isso. Então, esse é o grande diferencial. Hoje, o ensino médio não tem essa possibilidade. Para ele fazer isso, ele teria que completar isso depois que termina o ensino médio, fazer um curso técnico, por exemplo, que são mais 3 anos, 4 anos, depende, para daí ele conseguir a formação. E ele vai ter isso agora nesse novo ensino médio dentro dos 3 anos do ciclo. Pergunto para vocês, não existe um perigo, por exemplo, de ao invés de haver pessoas ou alunos mais especializados em determinada área, existir uma grande defasagem por parte do ensino, por ele realmente poder ter esse poder, entre aspas, de decisão e escolher aquilo que ele mais gosta e aí perder de conhecer a outra parte que talvez não lhe chame muita atenção, mas aí, se já não chama muita atenção, ele de fato ele não ter contato com aquilo, não existe esse risco de haver uma defasagem no ensino daqui a uns anos? Olha, eu acredito que não, porque se ele aprendeu português e matemática, ainda mais agora com a internet, ele aprendeu a escrever um texto, a estudar, ele vai conseguir encontrar a informação que ele precisa, no sentido de filtrar algumas coisas. Então, por exemplo, você pega física, você aprende a fazer vários tipos de conta, de cálculos, enfim, mas química também, biologia, mas você não vai aprender numa aula normal, digamos, desse conteúdo de ensino médio, como trocar uma tomada. E você faz a conta elétrica na aula, mas você não consegue aplicar esse conhecimento. Vejo assim da minha experiência. Teria que fazer um técnico. Por exemplo, meu irmão fez técnico, ele conseguiria trocar nesse sentido. Então, o aluno, ele vai ter, a princípio acho que concordamos por enquanto com isso, de ter 1 ano e meio, com todas as disciplinas, não foi decidido se vai mudar ou se vai manter. Um item que eu não vi ninguém comentando ainda, nesse sentido que esse restante de 1 ano e meio, se esse aluno pode escolher
filosofia 1 e 2, sociologia 1 e 2, história 1 e 2, para complementar. Porque o que ele não vê na escola, mas ele tem essas habilidades e competências de aprender, de estudar, ele vai conseguir fazer na vida cotidiana dele. Porque agora nós temos a internet, ele viu nesse 1 ano e meio, ele sabe que tem bactérias, ele sabe que tem doenças, enfim. Então ele tem esse conhecimento básico e dali ele pesquisa um remédio. Ele vai deixar de ir no médico? Claro que não. Mas vários médicos já comentaram isso, né? Pacientes chegam no consultório, já fizeram essa pesquisa e discutem. É uma nova sociedade. Então quando a pessoa tem essa habilidade e essas competências, ela busca esse conhecimento e trabalha. E questiona as outras pessoas de áreas diferentes, né? Quanto a ver essa defasagem que você pergunta, né? Se vai haver só uma tendência... se cogita de que não, porque os seres humanos são diferentes e eles vão ter características diferentes e habilidades também diferentes, né? Você sempre vai ter pessoas tendendo para um caminho, mas com uma escolha, por exemplo, de humanas, mas você tem pessoas que gostam de exatas e matemática. O equilíbrio dessas pessoas está no próprio país, em região mesmo. Se você tem uma procura maior de física ou de área de exatas numa determinada região, mas está tudo em São Paulo, mas você vai ter essas pessoas fazendo o que realmente inicialmente se propuseram a estudar, que eu achei esse é o primeiro princípio. Eles escolheram porque é o que eles se propuseram como alunos naquela idade a estudar. E aí eu concordo até com a internet nessa hora e a mídia está trabalhando, porque ele também vai conhecer outras áreas depois. Mas o que está tentando hoje é valorizar aquele primeiro sonho do aluno, aquela primeira vontade que ele tem de aprender, que hoje ele não tem no ensino médio. Eu gosto muito de leitura. Então, eu gostaria muito de fazer linguagem somente, aperfeiçoar em linguagem. Hoje ele não tem essa possibilidade no ensino médio. E é o primeiro sonho da vida dele, é o primeiro projeto de vida que ele traz, né? Então, valorizar isso no adolescente é colocá-lo já em um caminho que hoje ele não tem, né? Hoje alguns, lógico, nós temos alunos bons, nós temos alunos que têm esse caminho somente com o ensino médio que nós oferecemos. Mas não é o suficiente hoje, a sociedade pede muito mais desse adolescente. Então, a primeira característica é que ele possa ter esse projeto de vida dele garantido, que ele tenha essa vontade de facilitar esse trabalho. Se depois ele pode até mudar o seu rumo de trabalho, com certeza, ele vai ter outras possibilidades. Mas o projeto de vida dele, inicialmente, ele consegue cumprir. E a idade dele é muito importante. Agora eu pergunto a você o seguinte, diante daquilo que nós temos hoje, da realidade do ensino médio, onde vocês dois concordam que existe e precisa de uma mudança porque existem várias falhas, vocês acham que esses alunos estão preparados para fazerem essa escolha? Ou seja, eles estão convictos daquilo que realmente querem ou precisariam de algum tipo de ajuda ou de uma reforma nesse sistema que eles vivenciaram para que de fato essa escolha possa ser mais assertiva? Completando pela ideia que eu estava seguindo, quando houver essa reforma, se ela realmente se caracterizar pelo que ela é, nós vamos ter mais informações a partir do momento que tem a base nacional comum, que os estados se fortaleçam, né, nas suas escolhas, mas desde o primeiro ano do ensino médio isso vai ser trabalhado, esse amadurecimento, essa autonomia para que o aluno possa escolher até lá, né? Quando nós falamos em base nacional como hoje, não quer dizer somente volta no cognitivo, que é somente estudar conteúdo. Hoje não se estuda mais somente conteúdo. Você tem toda a área de abrangência desse conteúdo, que é o social do aluno. Isso é desde o primeiro ano que tem que ser trabalhado, né? Então, ele pode não entrar no ensino médio ainda preparado, mas ele vai ter esse período lá no ensino médio para que ele se prepare e ele possa já, através do seu projeto de vida, poder saber essa escolha. E a gente parte do princípio, que é uma coisa que não se consegue algumas vezes, é valorizar este sonho dele. Quando ele entra no primeiro ano do ensino médio, ele traz alguma coisa. Ele traz desde o primeiro emprego que o pai já tem, que ele gostaria de seguir, até o que ele sonha. E é isso que precisa ser trabalhado. Então, ele traz essa vontade. E preparar é a função da escola, é a parte social que a escola que tem que fazer. Então, ele começa no primeiro ano, para poder estar no terceiro ano escolhendo, no segundo e terceiro escolhendo, ou indo para uma outra escola. Esse é o trabalho da escola. Então, não é que ele venha, ele não vem mesmo. Mas aí entra essa função da escola. Muito bem. Para fechar agora, né, já estamos no finalzinho do programa, eu pergunto para você o seguinte, qual foi a participação da sociedade até então na elaboração, acompanhamento desse processo do novo ensino médio e como vocês veem a importância da participação popular e da sociedade como um todo dentro desse processo que está se seguindo? Não, a sociedade ela é fundamental, né? Eu penso que a educação, já que ela é uma educação pública e vem da política, tem uma frase que é comum, que a política é que nem uma televisão sem controle remoto. Se você não se levanta e troca o canal, você assiste o que você não quer.
Então, se você é cidadão, você é pai de família, seu filho está na escola, se ele não tem maturidade ou se ele tem, enfim, você tem que ir na escola, exigir, pesquisar, trabalhar junto com ele, porque a escola vai fazer só o segundo momento. Ele vai trazer a escola, ele vai aplicar os valores que ele está vivenciando na casa. Então é muito importante a gente trabalhar em conjunto, escola e família. A escola, infelizmente, várias políticas colocam várias demandas no ensino que a gente pode até atender, mas infelizmente não conseguimos, né? Por enquanto o ensino público está com muitas dificuldades em alcançar a alfabetização. Então a sociedade, a família tem que realmente, acredito, participar mais, né, nesse papel. Eu também acredito, mas eu vejo assim que é muito importante a mídia nesse momento, né? Eu acredito que nem um programa desse, onde tem o debate, onde vai se tirando dúvidas sobre os assuntos, é um momento em que a comunidade pode retornar. É a hora que ela dá a devolutiva a partir do momento que ela tem as informações e ela começa a participar dos debates, né? E é muito importante. Nós ainda não temos o hábito de participar em debates, né? Então a sociedade, umas vezes, as instituições esquecem de convocar a população para esse debate. Mesmo assim, volto a lembrar da Base Nacional Comum, que inicialmente saiu todo um comentário de tirar disciplinas, e quando a sociedade começou a cogitar isso pelas mídias, falando que isso não era certo, que deveria ter sido mais estudado, pronto. Ela voltou atrás novamente, está se estudando novamente. Então tem o poder, sim. E é muito importante, porque é um retorno, né? O que nós fazemos na escola é um retorno para a sociedade. Nós recebemos essas crianças, mas elas retornam à sociedade. Então, é importante, quanto mais eles tenham esclarecimento, quanto mais eles participem de debates e mais coloquem as suas opiniões, né? Então, eu vejo como muito forte esse movimento do ir e vir. E muito importante que aconteça, que não pare mais. Já que começou pela Base Nacional Comum, agora está no ensino médio, e mesmo depois de implantado, ele ainda pode gerar várias discussões, porque cada governo vai ter a sua autonomia para isso. É a hora da participação. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do programa TV Câmara Entrevista, falando sobre a reforma do ensino médio. Quero agradecer aqui mais uma vez à professora Sandra Cândia, coordenadora do Núcleo Pedagógico da Secretaria de Educação, e também ao professor e mestre em gestão, Pedro Rachid, pela participação. Obrigado pela participação de vocês aqui. Eu agradeço, obrigado. Muito bem, agradecemos a você também que nos acompanhou aqui pelo TV Câmara Entrevista. Lembrando que este programa, assim como outros, estarão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até o nosso próximo encontro.